Ok, prontinho, já está gravando aqui. Deixa eu aumentar essa tela. Opa! Só continuando o slide, vocês já têm esse slide, eu já mandei para vocês. Deixa eu só pegar onde a gente parou. Pronto, a gente parou na questão dos lipídios, tá? Agora nós vamos discutir a parte das proteínas. Então, pessoal, quando a gente fala em proteína, tudo que você vê numa pessoa, você está enxergando proteína nela, né? Eu sempre gosto de brincar, quando se passar uma pessoa bonita na sua frente, assim, você fala, nossa, que proteína bonita, você está certo. Você está evidentemente certo, é pura proteína. Tá? Cabelo é proteína, pele é proteína, mas não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, tá? Então, pessoal, tudo que você vê numa pessoa, nós estamos falando uma estrutura proteica, tá? Quer dizer que é uma molécula estrutural, de formação tecidual, de vários tipos de tecido de vocês. Por isso nós chamamos de uma unidade formadora, tá? Que é a questão dos aminoácidos. Então, se a gente pegar uma proteína e fragmentar ela, ou seja, dividir uma proteína, nós vamos ter várias moléculas de aminoácido numa ligação. Tá? Então, aminoácido é a unidade básica de uma proteína. Então, quando a gente fala sobre a questão dos aminoácidos, nós temos que dividir o seguinte. Existe os aminoácidos essenciais, de mais ou menos 20 aminoácidos essenciais, onde a gente precisa de quê? Precisa de consumir através da alimentação, ok? Então, esses são os nossos essenciais, que o nosso corpo não produz. Agora, existe também os não essenciais, onde a gente vai ter a produção, ou seja, o nosso corpo vai sintetizar essas proteínas. Mas vamos entender isso aí dentro do aspecto profissional de vocês. Pessoal, vocês precisam comer cabelo para crescer cabelo? Não, correto? E cabelo é o quê? Proteína, é queratina, tá certo? Então, pessoal, veja bem. Então, o nosso cabelo, ele faz parte de um grupo de aminoácidos não essenciais. Quer dizer que eu não preciso comê-los através da alimentação para poder produzir. Meu corpo vai pegar outras proteínas, outros aminoácidos essenciais, vai pegar ali a albumina, que é a proteína do ovo, bastante glutamina, que tem nas carnes em gerais, enfim, a proteína do leite. Meu corpo vai processar, metabolizar e vai começar a sintetizar outros componentes celulares. A sua pele, ela é basicamente quase pura proteína. Nós não precisamos comer pele, apesar que a gente come pele, né? De porco, de animal, enfim. Mas a gente não precisa ficar comendo pele para crescer pele, justamente porque o nosso corpo produz, ok? Então vamos lá. A questão proteica, pessoal, existe uma saturação também de absorção. Vocês trabalham muito com produtos à base de proteínas, né? Que acabam utilizando como forma. Não se preocupe que eu não vou falar isso para ninguém não, tá? É só entre nós, ok? Então, pessoal, por exemplo, quando você dá um banho proteico lá no seu cabelo, para ele ficar, né, mais macio, né, assim que vocês falam, mais brilhoso, enfim, com mais vida. Então, pessoal, existe uma saturação. Por exemplo, me fala aí de vocês aí, quanto tempo que é o banho de queratina no cabelo? Vamos lá. Pode responder no microfone aí. Vai variar bastante do produto, Calimã, mas uma reconstrução com uma quantidade muito grande, ela levaria em média 30 minutos. 30 minutos. Ok. Uhum. Alguém tem um outro tempo aí? Tá. Outra perguntinha, daqui a pouco eu volto nela aí, mas dentro do mesmo contexto. É melhor para a absorção da queratina eu aquecer meu cabelo, deixar ele com a parte térmica ou fora de uma manta térmica? Hã? Aquecer o cabelo. Aquecer o cabelo. Por quê? Porque abre as escamas e a queratina entra. Abre as escamas e a queratina entra. Penetra os fios. Entendi. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que entender que o seu corpo é maravilhoso. Ele é perfeito. Isso eu já falei em outra aula, né? Então,
ele tem uma capacidade também, tá bom? Oi? Então, pessoal, vamos entender que é um produto, olha só, hein? Existe um produto, aquele especial e tudo que foi feito, imagina, para milhões e milhões de tipos de corpo. Milhões e milhões de tipos de cabelo. Cada organismo, ele tem sua resposta fisiológica. Tem corpo que vai precisar de 5 minutos para absorver essa queratina e saturar. Tem outro corpo que vai precisar de 30 minutos. Tem outro corpo que vai precisar de 1 hora. Entenderam? É um produto só para todo mundo. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Que a parte fisiológica do corpo é que vai determinar, não o rótulo do produto, a eficácia dele. Então, vocês têm que pegar um produto, já que vocês têm que conhecer um pouco o seu cliente, não é só ficar fofocando lá, pintando, trabalhando lá o cabelo da pessoa e conversando fiado. Não, pessoal, vocês têm que conhecer o corpo da pessoa. Num dia, no primeiro dia que ela chegou lá, você deixa 30 minutos. No outro dia, você deixa só 15 e conversa com ela. Às vezes, o resultado vai ser o mesmo. Entenderam aí? Você está conhecendo o corpo dessa pessoa. Tá? Então, a questão da proteína, pessoal, o que eu quero chegar num ponto? Que independente, tá? Do que você passe pela parte externa, tá? Olha só, hein? Isso aí vocês têm que levar para muito tempo da profissão de vocês. O que vocês têm que melhorar é a parte interna para fora, tá? Melhorar a parte alimentar, indicativo de certos alimentos que vai melhorar o cabelo, que vai melhorar a unha, que vai melhorar a pele, tá bom? Aspectos digestivo, que ele vai o quê? Transparecer externamente, tá? Porque se não tiver bom na parte interna, essa parte de fora que vocês vão trabalhar vai ser só maquiagem. Maquiagem para o cabelo, maquiagem para a pele. Entenderam aí? E o que a gente quer, principalmente, é parte interna, tá bom? Fisiológica boa, através de uma alimentação bacana, tá? Que vai refletir para fora. Entenderam aí? Porque senão vai virar maquiagem. Esse produto, às vezes, se a pessoa estiver com a parte digestiva ruim, consumindo pouca proteína, por exemplo, vai atrapalhar o seu trabalho no cabelo dela. Tá bom? Calimã, Ah, no caso também, você está falando e se tiver baixa. E se tiver alto também atrapalha? Uma grande quantidade de proteína sendo ingerida pelaquela pessoa. tá, entendi. Geralmente, para um corpo saudável, tá bom? Estamos falando de um corpo saudável. O nosso corpo ele tem grande capacidade de excretar, ou seja, pegar aquilo que ele não aproveita e jogar fora. Agora, quando tem um corpo que já tem certos problemas, problema de digestão, problema de ressecamento intestinal, problema urinário, rins, problema de ácido úrico, o que acontece? Certos tipos de proteínas têm que diminuir a quantidade. Tá? Por exemplo, diminui a quantidade de carne vermelha, aumenta-se a branca, enfim, outras proteínas à base de vegetais. Então, tudo depende desse corpo, tá bom? Se for mais, às vezes, um corpo saudável, ele vai excretar tranquilamente. Ácido úrico é excesso de proteína? Não, mas influencia. Mas Entendeu? O que é ácido úrico? Ácido úrico, pessoal, quer dizer que seu corpo ele está produzindo excessivamente uma acidez no organismo, principalmente via corrente sanguínea, tá bom? Que vai acarretar em atacar vários tecidos do seu corpo, tá bom? De forma inflamatória, professor? De forma inflamatória, também. A acidez causa inflamação. Quando você... Acho que muitas de vocês, às vezes, já teve gastrite. A gastrite causa o quê? Um excesso de acidez estomacal, prejuízo na parte digestiva, aumentando a inflamação também no estômago. E a pessoa fica inchada.
né? Ok? Então deve ser isso que eu tenho. Você tem tudo. Pode continuar? Entenderam aí a diferença, pessoal, dos dois tipos de proteínas, tá? Então a gente vai... Não precisa comer queratina, tá, pessoal? O dia que vocês verem alguém assim, um suplemento de queratina, não existe, tá bom? Para o cabelo, tá? Porque vocês vão, assim... da aula anterior, eu disse para vocês que às vezes a gente é enganado pela indústria farmacêutica, alimentícia, por certas ocasiões, tá bom? Então, daqui a pouco vem suplemento aí de queratina, base para isso, de babosa, para você se alimentar, que é algo assim que não tem necessidade, tá bom? Que é só dinheiro jogado fora, certo? Então, aqui eu deixei para vocês um exemplo, eu já mandei esse slide lá para vocês, o que seria uma proteína, tá bom? Então, nós temos aí uma ligação proteica geral e a fragmentada em forma de quê? De aminoácidos, tá certo? Bom, no aspecto aqui, pessoal, entendendo um pouco a parte de... Pronto. Entendendo um pouco da parte estrutural, tá bom? Então, aqui nós temos a parte de uma membrana, tá bom? Vamos imaginar que isso aqui seja o couro cabeludo de vocês, tá bom? Então, aqui nós temos uma membrana, tá? Da pele. Nós temos a membrana, nós temos alguns componentes aqui chamado de proteínas estruturais. Nesse caso aqui são proteínas que fazem canais, tá bom? Ou seja, se você pegar seus poros, pessoal, eles são proteínas canais, né? São proteínas que fazem o quê? Justamente a comunicação da parte externa e a parte interna, tá bom? E utilizam formas realmente de canais para poder o quê? Entrar e passar nutrientes. Todos vocês provavelmente já entrou numa sauna ou num chuveiro com a água bem quente. O que aconteceu com seus poros? Eles se dilataram, não foi? Isso. Então, quando você fala que você vai dar um banho de queratina e vai aumentar a temperatura, é para isso. Justamente para quê? Vai ter uma maior abertura dos canais proteicos para a entrada desse princípio ativo aí. No caso, esse produto que você está passando no cabelo. Tá bom? Entenderam a questão aí? Por que da temperatura? Tá. Pode falar de novo? O aumento da temperatura tecidual, ele causa uma dilatação, tá bom? Ou uma maior abertura dos canais proteicos. Isso favorece o quê? A absorção de nutrientes. Não falei a mesma coisa de novo, não, mas tá bom? Num outro contexto. Quando vocês chegarem, por exemplo, não sei se vocês já passaram pela disciplina de depilação, técnicas de depilação, ou vocês estão... Ainda não. Ah, tá. Por exemplo, quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que é melhor fazer o processo de depilação com aquecimento da área que vai depilar. Aumenta a temperatura, tá bom? Isso diminui a dor e o desconforto e aumenta a liberação dos fios, tá ok? Sai com mais facilidade. Então, aqui, pessoal, seria o quê? Basicamente o que acontece, tá bom? De uma membrana, de um tecido, tá? De uma célula, por exemplo, aonde os mecanismos aí, nutrientes, vão entrando e saindo dessas células, tá bom? Então, quando você aumenta, geralmente, a capacidade dela de absorver, esses canais aí, eles se dilatam, se abrem mais, você tem um melhor poder de absorção também. Então, é isso que ocorre, né? Vocês podem perceber aí que as estruturas estão passando dentro dessas proteínas canais, certo? Bom, e a água, pessoal? Basicamente,
Basicamente, a água é um dos principais alimentos que a gente tem, tá bom? Ela não tem calorias, tá? Não precisa falar, beber muita água, beber água após o almoço, a refeição, você vai engordar, aumentar a celulite, nada a ver isso, tá bom? Porque a água não tem calorias, não tem energia para nos fornecer. Então, não podemos dizer que se a pessoa beber muita água, ela vai engordar. Porém, existe aquela questão seguinte, a água, pessoal, ela pode te deixar mais pesado. Se você, por exemplo, subiu na balança com 60 quilos, se você beber 2 litros de água, você vai apresentar o quê? Com a massa corporal maior, foi para 62 aproximadamente, não é? Mas não quer dizer que você engordou, tá ok? Então, o que é importante a relação da água, pessoal, em alguns aspectos, tá? A água já é o nosso principal solvente, né? Ele favorece as reações químicas. Já ouviram falar que... Podem abrir o microfone aí. O que vocês acham, por exemplo, quando se fala assim, uma pessoa tem um metabolismo acelerado? O que quer dizer isso aí? Alguém? O que quer dizer? Quando... As digestões são rápidas. As digestões são rápidas. O que mais? Alguém tem outra ideia? Tá ligado? Alguém tem outra ideia? Acho que o metabolismo energético você faz a quebra das substâncias com a água, né? A hidrolase. Aí, se ela tem um metabolismo acelerado, ela utiliza a água com maior intensidade do que outra pessoa que fica acumulada. Não está muito fora não, viu? Questão da hidrólise, tá? Então, pessoal, o que é quando uma pessoa se fala assim que ela tem um metabolismo acelerado? Parece que a pessoa ela pode comer 2 frangos só no café da manhã, que ela nem muda o corpo dela, né? Então, o que acontece? Nós temos alguns fatores que influenciam, tá? Então, por exemplo, a principal delas é o quê? A velocidade da atividade enzimática. Quando eu tenho uma maior velocidade dessas atividades de enzimas que fazem essas reações químicas no meu corpo, eu tenho um metabolismo muito acelerado. Pode ser na parte digestiva? Pode. Quer dizer que meu corpo vai fazer digestão mais rápido, quer dizer que meu corpo vai processar esse alimento mais rápido e vai utilizar ele mais rápido, tá? Então, quer dizer que eu vou ter, então, um aumento, eu vou acelerar todas as reações, atividades, as reações químicas no meu corpo. Meus hormônios estão funcionando muito bem, né? A secreção hormonal também é muito importante, tá certo? E além do movimento corporal também. Então, a água, pessoal, ela basicamente ela está em todos os processos de reações químicas. Então, é algo assim que o seu corpo ele não pode ficar sem ou com pouco nível de água, justamente porque diminui-se o metabolismo também das reações. Né? Então, olha só, a importância dela, além das reações químicas, transportar substâncias. O que meu corpo não precisa, pessoal, por exemplo, eu preciso excretar. Né? Principalmente pelo sistema linfático, aquela circulação paralela que tudo que meu corpo não está utilizando, ou já utilizou e processou, vai jogar fora através da urina, é meu sistema linfático jogando fora, e precisa de água também. Né? Vocês têm noção, por exemplo, quando vocês bebem pouca água, que cor que fica a micção de vocês? A urina. Fica o quê? De uma cor mais o quê? Amarela. Tá? Por quê? Quando você tem uma pouca ingestão de água, pessoal, existem hormônios que vão trabalhar para te manter hidratado ou não te deixar desidratar, que eles vão aumentar o quê? A excreção, ou seja, vai começar a jogar fora potássio para tentar reter seu líquido. Né? Por isso que sua urina fica amarela, bem amarelada. Justamente porque tem excesso de potássio nela. Quer dizer que você está precisando o quê? Tomar água. Tá? Ela ajuda a regular a temperatura corporal através do suor. Perdemos água pela urina, transpiração, respiração, evacuação. Auxilia importantíssimo no processo de digestão.
Tá certo, pessoal? Pessoa que bebe pouca água, ela vai ter problema de digestão, vai ter problema principalmente também na parte do sistema renal, tá bom? Ressecamento de pele, tá bom? A pele vai começar a ficar sem vida, tá ok? Então, olha para vocês terem ideia a tão importância que é a água para o nosso corpo e a visibilidade dela, pessoal. Quando você bebe pouca água por um tempo, tá? Você consegue visualizar isso numa pessoa, tá? Tanto que ela agride a falta de água no nosso organismo, tá? Então, a gente pode repor através dos alimentos, tá? Ou ingerindo, no mínimo, depende do corpo, tá, pessoal? E o uso, no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Ah, professor, eu vou beber 2 litros de Coca-Cola. Calma, tem 2 litros de água quase, mas espera aí, depende do tipo de alimento que você vai querer repor. Ah, eu vou chupar melancia, ótimo, fonte de água também, tá bom? Então tem que saber o que você vai utilizar também para ajudar a repor essa água aí dos alimentos, tá certo? Bom, pessoal, eu vou colocar vocês aqui na tela, eu vou só um minuto aqui. Pronto. Pessoal, eu vou deixar a parte dos sais minerais e a parte de alguns fatores, tá? Algumas patologias ligadas à parte alimentar também para a gente discutir na próxima aula, que vai estender um pouco mais, tá certo? Por isso que eu parei hoje na parte da água aqui, para a gente entrar na parte de vitaminas e sais minerais depois, que vai ter bastante discussão, tá? Principalmente porque são fontes essenciais, reguladoras, principalmente da nossa beleza, tá? Da nossa beleza do organismo, ok? Meu celular deu probleminha, ok? Eu também. Pessoal, pergunta sobre o questionário lá. Eu estendi, eu organizei, tá? Para vocês. Agora deu para postar lá tranquilo? Beleza, né? Nessa semana, de novo, provavelmente eu já coloco na 3. Próximo questionário, já vou abrir lá para vocês, tá bom? E todos os questionários, todas as atividades, mesmo quem não está matriculado ainda ou não já foi, não subiu para não subiu ainda para o AVA, tá bom? Questão de sistema mesmo. Vou deixar aberto todas as atividades, só um minuto, todas as atividades eu vou deixar aberto até dia 20 de setembro, desde a primeira semana. Tá bom? Agora, depois de 20 de setembro, não tem chororô. Tá ok? Aquela atividade lá é para escrever no Word